Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site maisorquídeas.com e hoje nós temos mais promoções para vocês. Mas antes da gente falar das promoções do dia hoje, eu preciso dar alguns recadinhos rápidos para vocês. Primeiro, nossa seção de plantas de liquidação, de queima de estoque já está funcionando. Já está no ar, tem muita coisa legal, já tem mais de 40 itens, tudo abaixo de R$30. Então, o que eu preciso falar sobre essa questão, sobre a questão dessa queima de estoque, tá? Vários vendedores estão colocando vários produtos lá e vai aumentar ainda mais no decorrer da semana. Vai ter muita coisa legal lá, tudo com preço baixo. Tem plantas a partir de R$ 9,90. Muita gente está contatando a gente no WhatsApp falando, mas eu não gosto, lá só tem muda. Gente, não tem. Quem está falando isso é porque não olhou, não leu, não observou. Tem planta muda pequena, tenho planta pré-adulta, tenho planta adulta com flor, tenho planta adulta sem flor, tem muita coisa legal lá, vale a pena vocês conferirem porque tá fantástico realmente, tá? Vai ser o primeiro link aqui embaixo do vídeo, a nossa seção dessa queima de estoque lá para vocês, tá? Segundo recadinho, agora no começo de julho, até o final de julho, vai entrar muita coisa em atacado. Nós recebemos muitas mensagens de pessoas querendo comprar em atacado para revenda, então vão entrar vários itens lá em atacado para vocês. O link vai estar lá também, na página inicial vai ter a seção de atacado, então você que contatou a gente e não tinha até o momento uma forma de a gente vender no atacado, então agora tem desconto, já são caixas fechadas com vários itens, então vai entrar muita coisa legal lá no atacado. Ainda nesse momento que eu estou gravando não tem muita coisa, mas vai entrar no decorrer da semana, que eu já conversei com alguns vendedores e muita gente vai cadastrar itens lá, especialmente para quem é revendedor. Certinho? Então vamos lá agora falar das promoções do dia, que tem muita coisa bacana. Bom pessoal, vamos lá então, ó. Tem mais alguns itens bem interessantes entrando na nossa queima de estoque. Gente, no final desse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre cultivo. A gente fez algumas promoções no Facebook e muita gente entrou no nosso canal do YouTube aqui, muito iniciante, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre cultivo de orquídea no final do vídeo. É uma coisa que a gente não faz nesse canal, tá? Mas como tem muita gente pedindo, a gente vai fazer aí um resumão aí sobre o que é importante a gente saber antes de entrar no mundo das orquídeas, tá? Que tem muita coisa importante para a gente saber. Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre as plantas pré-adultas. Eu falei no começo do vídeo que tinha muita gente falando que só tinha muda na promoção. Não, também tem plantas pré-adultas, ó. Gente, Golden Zelle Lemon Chiffon. Vou deixar a foto da floração aí na tela, ó. Planta pré-adulta, flor grande e perfumada, pronta para vir floração para vocês logo aí, tá? Então, entrando aí também por R$ 29,90 Golden Zelle Lemon Chiffon. Como eu falei, gente, tá saindo muita coisa legal lá e no decorrer da semana vai ter mais promoções ainda nas queimas de estoque, tá? William Farrell Pastel Parade, também, gente, ó, muito bem cultivadinha, planta bem linda. Essa daqui é a William Farrell Floração Rosa, vocês viram aí na tela, também tá por R$ 29,90. Lélia Carnea, gente, fantástica, planta de porte grande. Daqui ela vai mais ou menos 12 a 18 meses para vir floração. Essa Lélia Carnea, ela é muito bonita porque ela é branca e ela tem um detalhe vermelho no labelo, linda demais, tá? Para quem gosta de planta de flor grande, tá aí para vocês Lélia Carnea também, entrando lá na nossa queima de estoque. Gente, Memoriam Robert Strait. Essa planta é fantástica, é a variedade Blue Hawaii. Então ela é uma planta cerúlea, que é aquele roxo azulado, que é o azul verdadeiro das orquídeas. Então Robert Strait Blue Hawaii entrando aí também no catálogo. Planta linda demais, ela é flameada, além dela ser cerúlea, aquele azuladinho, ela ainda é flameada. Também está por R$ 29,90, 12 a 18 meses para vir a primeira floração. Próxima é para quem gosta daquela floração clássica, que é a branco com labelo roxo, flor grande e perfumada. Miki Nagata, linda demais. Também está por R$ 29,90 lá no site maisorquídeas.com. Lembrando que quando você clicar aqui embaixo vai ter só um link de promoção, que vai ser da categoria dessas plantas aqui da queima de estoque. Então lá vocês vão encontrar tudo o que já tem disponível no site. Tem muita coisa legal, tá? Muita coisa mesmo. Gente, essa daqui é para quem gosta de planta pintalgada. Olha que bonita a folhagem dela, ó. A própria folhagem já tem algumas pintinhas, porque ela tem muito pigmento. Durigan Big Spots. Essa planta é fantástica, tá? Ela é pintalgada, floração durável e perfumada. Então para quem gosta aí das bifolhadas,
tem também Durigan Big Spots, 12 a 18 meses para vir a primeira floração. Pessoal, mais uma aí, ó, pré-adulta por R$ 29,90, que é a Tropical Trick. Olha só, alguns exemplares já estão começando a soltar espata. Esse aqui, por exemplo, ó, não sei se ela vem em floração já nessa espata ou na próxima brotação. Mas dessas pré-adultas, com certeza essa Tropical Trick é a que vai florescer mais rápido, porque ela é uma planta precoce. A floração dela, vocês estão vendo aí na tela, ela tem um flameado linda demais e ela floresce em cachos. Vale muito a pena ter na coleção, principalmente quem é apressadinho, não tem muita paciência de esperar florescer. Mais uma aí, gente, fantástica, Irene Fine cruzada com Colorama. Também R$ 29,90, nós tínhamos dessa adulta, porém não temos mais, esgotou. Essa Irene com Colorama, ela é flor grande, perfumada e muito colorida. Tem 3 cores aí na mesma floração, tá? Linda demais, gente. Vale a pena colocar essa Irene Fine na coleção. Mostrei para vocês a Irene com Colorama, agora nós temos aqui a Irene Fine pura. Olha a floração dela aí, que linda na tela. Também 12 a 18 meses para vir floração, todas muito bem cultivadas, tá? Também por R$ 29,90. Pessoal, mais uma lindíssima aí, ó, para quem gosta de floração vermelha, porém um vermelho mais intenso. Essa daqui é a Village Chef Armani. Flor grande, esse vermelhão maravilhoso que vocês estão vendo aí na tela, também está disponível lá no site maisorquídeas.com, essa Village Chef Armani. Fechando, gente, as promoções de hoje, Momilani Rainbow. Olha como veio bonita, ó, veio grandinha, uma das maiores dentre as pré-adultas. Fantástica, tá? Essa planta ela é muito colorida, perfumada, floresce fácil. Prato cheio para quem é iniciante, tá? Então fechando aí, nós temos a Momilani Rainbow. Então lá no link vai ter tudo isso aqui que eu mostrei e mais outros itens que vocês vão conferir direto lá, certinho? Vamos fechar o vídeo então com aquele basicão aí sobre como iniciar no cultivo de orquídeas. Se você gostar, não esquece de deixar seu like aí. Forte abraço e vamos seguir. Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site maisorquídeas.com e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o basicão do cultivo de orquídeas. Para você que está querendo começar a cultivar orquídeas, tudo que você precisa saber, se é legal, se não é legal, se é fácil, se é difícil, como é que faz, por onde eu começo, não sabe nada, então você caiu no vídeo certo. Vamos falar passo a passo. Gente, primeiro de tudo, 2 coisas que você precisa ter para poder entrar no mundo do cultivo das orquídeas, que é paciência e observação, para você poder saber o que está acontecendo com a sua planta, a observação e a paciência, porque muitas das orquídeas florescem uma única vez ao ano. Você precisa cuidar dela o ano inteirinho para você poder curtir a floração dela durante poucos dias, algumas durante 4 dias, 7 dias, e aí vai passar aquela floração e somente após um ano que ela vai florescer de novo. Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo, eu quero cultivar orquídeas, mas eu não tenho paciência. Gente, se você não tem paciência, esse não é um cultivo para você. Esse é um hobby para você que tem paciência ou quer desenvolver a sua paciência. Por isso é considerado até uma terapia. Tá? Então se você não tem paciência e não quer desenvolver, sugiro corrida de kart, paintball, pular de paraquedas ou uma coisa mais agitada que seja mais compatível com a sua personalidade, certo? Vamos abranger hoje desde como a orquídea é formada até como cultivar. Começando em como que ela é formada. Então vamos lá, tenho aqui um exemplar para mostrar para vocês. Então ela é formada por folha, bulbo, que é a estrutura que segura aqui a folha, e as raízes que estão aqui dentro do vaso, tá? Aqui tem até uma raizinha aqui saindo para fora. Cada parte da planta tem uma finalidade. A gente precisa entender o que é cada parte para que a gente possa cultivá-la certinho. Então vamos lá, gente. Folha. A folha ela tem a finalidade de alimentação. Então é por aqui que a planta se alimenta. Grande parte da sua alimentação vem pela folha. E também captação de luz. Essas são as grandes finalidades. Os bulbos, vou pegar uma planta com um bulbo mais desenvolvido para poder mostrar para vocês. Os bulbos, aqui nós temos uma planta que tem bulbos bem desenvolvidos. Eles têm a finalidade de reserva de água e nutrientes, tá? Então, plantas com bulbos mais desenvolvidos têm uma reserva maior, plantas com menos bulbos têm uma reserva menor. Já vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E as raízes... Tenho aqui uma planta bem enraizada para mostrar para vocês. Elas têm a finalidade de hidratação e fixação. São as 2 principais. As orquídeas, gente, são as plantas mais desenvolvidas de todo o reino vegetal, pelo menos que se tem conhecimento.
Então elas conseguem se alimentar pela folha, elas se alimentam pela raiz, elas retiram umidade pela raiz. Então ela é uma planta assim muito evoluída. Muitas delas nascem em cima de outras árvores e as pessoas levam a pensar que elas são parasitas, que elas estão sugando os nutrientes da árvore. Na verdade isso não acontece. Elas simplesmente usam a árvore como se fosse um vaso, um suporte. Ela vai retirar sua umidade do ar, da superfície do tronco, mas não da planta que está sendo usada de suporte. Ela não é um parasita, certo? Primeiro de tudo, a grande maioria das orquídeas são para ambientes externos. Raras são as plantas para ambientes internos. Por quê? A gente no cultivo de orquídeas, nós temos no máximo, na medida do possível, simular as condições que ela tem no seu ambiente natural. E no ambiente natural, só existem plantas em ambientes externos. Eu não conheço nenhuma orquídea, e quando eu falo plantas me refiro a orquídeas, em cavernas, em ambientes fechados. Então ela precisa de bastante luminosidade e ventilação. Por isso, muitas vezes, quando você cultiva plantas dentro de casa, ela não vai florescer. Ela pode se manter viva, mas não na sua plenitude. Tá? Então, primeiro de tudo é isso. Ambiente, vamos falar agora de iluminação. Nós temos uma grande variedade de plantas que precisam de iluminações diferentes. No geral, nós temos 3 tipos de orquídeas, que são as epífitas, que são as que são cultivadas em madeira, naquela casquinha de pinos, como por exemplo essa que está aqui dentro do vaso, ó, casquinhas de pinos, são as epífitas. Então, na natureza, elas nascem em cima de troncos de árvores. Automaticamente, o que a gente tem que pensar? Se ela está no tronco da árvore, ela é de um ambiente sombreado. Por quê? Quando ela nasce no tronco, ela tem a copa da árvore para fazer sombra para aquela planta. Existem sim árvores com a copa mais densa e outras com a copa mais rala, mas no geral não é uma planta de sol pleno. Existem as orquídeas que são terrestres. Essas pode ser que sejam de sol pleno, porque ela pode nascer na terra independentemente da presença de uma árvore. Então nas terrestres pode haver uma ou outra que suporta ali o sol pleno. E existem as rupícolas. As rupícolas nascem direto na pedra. Nesses casos também existem algumas variedades que suportam o sol pleno. Mas normalmente a grande maioria delas é epífita e automaticamente não são de sol pleno, são de ambientes sombreados. Falamos da folhagem, que vai servir para a iluminação e alimentação. Mais pra frente a gente fala um pouquinho sobre adubação, vamos retomar isso daí. Bulbos, que são as estruturas que unem aí as raízes e as folhas, que seriam o corpo da orquídea, digamos assim. O bulbo ele vai falar muito para você sobre aquela planta, se ela é uma planta fácil ou difícil de cultivar. Por isso eu comentei no começo lá que é a arte da observação. Por exemplo, olha essa planta, essa daqui é uma orquídea negra, a Catasetum negra. Olha os bulbos que ela apresenta, muito robusta, bulbos bem encorpados. Então é uma planta que ela tem uma boa reserva de nutrientes e água. Consequentemente, é uma planta de cultivo mais fácil. Por mais que você fique sem regar ou fique sem adubar por um tempo, ela tem uma boa reserva de nutrientes que vai mantê-la viva por um bom tempo. Tenho aqui para vocês um outro exemplo. Essa daqui é uma orquídea conhecida popularmente como sapatinho. Essa variedade é uma chamada Paphiopedilum Hamlet's Quest. Olha só, ela já não tem bulbos, praticamente só tem as folhas, tá vendo? Ó? Automaticamente ela é uma planta mais delicada. Se você falhar na rega, ela já pode secar e sofrer aí danos irreparáveis, assim como falta de nutriente. Tá? Então, os bulbos vão dizer muito sobre a dificuldade de cultivo dessas orquídeas. Outra questão que a gente tem que falar ainda ligado à observação é nas folhas. As folhas vão dizer muito sobre a quantidade de iluminação que essa planta precisa. Tenho aqui um exemplo, uma miltácea com o nome de Kawai's Choice. Ela está em floração, ó. Tem a flor bem escurinha, bem bonita, ó, vários botões praticamente pretos. Olha como essa planta tem folhas grandes, né? Vamos imaginar a folha como um painel solar. Então ela tem grandes painéis solares aqui. Automaticamente ela pode ficar num ambiente mais sombreado e ela vai tolerar uma iluminação menor, porque como ela tem grandes painéis, automaticamente mesmo num ambiente mais sombreado, ela vai conseguir extrair do ambiente a iluminação que ela precisa
para poder crescer e se desenvolver. Tenho aqui um outro exemplo, que é essa Dendrobium. Olha como as folhas são muito menores e menos robustas como a Miltacea cauachoice. Automaticamente a gente entende que ela vai precisar de um ambiente bem mais claro para conseguir tirar a iluminação que ela precisa para crescer e se desenvolver. Porque ela não tem grandes painéis solares, automaticamente a gente precisa colocá-la num ambiente mais claro. Isso não é uma regra fixa, uma regra soberana, porém é um ótimo ponto de partida para você começar, caso você já tenha uma orquídea que ganhou, ou você já está num lugar para comprar uma orquídea e não sabe como cuidar, a pessoa também muitas vezes não tem as orientações para te passar, então você pode seguir essas regrinhas gerais para você pelo menos ter um rumo e saber como cuidar dessa orquídea. Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre a combinação de vaso e substrato. O substrato, para quem é iniciante, é o material no qual a planta é plantada, onde ela vai vegetar, e o vaso é o suporte. Existem várias combinações de vaso e substrato que podem ser utilizados. O que a gente precisa ter em mente? Primeiro, se a planta precisa de pouca ou muita água. Se ela precisa de muita água, a gente pode usar uma combinação de vaso e substrato que retenha líquido. Automaticamente eu não vou precisar estar sempre molhando, eu vou molhar e essa combinação de vaso e substrato vai reter o líquido. Um bom exemplo é um vaso de plástico fechado e um substrato que contenha musgo. O musgo ele vai segurar a umidade. Se você tem uma planta que não precisa de muita umidade, você já pode usar, por exemplo, um vaso diferente. Como, por exemplo, esse daqui, ó. Ele é um vaso todo furado, automaticamente ele vai drenar mais rápido e aí a planta não vai ficar tão úmida. No cultivo de orquídeas, a gente tem que tentar ao máximo replicar a natureza, a condição que ela teria na natureza. Então, na natureza chove e aí seca, fica um tempo sem água, chove de novo e assim a planta vai passando por ciclos, né, vai havendo essa alternância. Algumas plantas são de locais muito mais úmidos e outras de muito mais seco. É isso que a gente tem que entender para poder dar a ela as condições dela florescer e se desenvolver. Certo? Tenho aqui um outro exemplo, ó, um cachepô de madeira. Tá vendo? Ó? A planta também tem um cultivo muito mais seco. O cachepô ele seca muito mais rápido do que o vaso de plástico. Se é uma planta que precisa de pouca água, você pode usar um substrato que seca rápido também, e aí você vai ter um cultivo bem mais seco. Uma outra questão, falando sobre vaso e substrato, é que você pode adequar ao seu cultivo, à sua realidade. Se você não tem grande tempo para poder se dedicar às orquídeas, o que você pode fazer? As suas plantas que precisam de pouca água, você coloca numa combinação de vaso e substrato que seca mais rápido. As suas plantas que precisam de mais água, você coloca numa combinação de vaso e substrato que retenha líquidos. Com isso, você pode molhá-las todas ao mesmo tempo. A que precisa de pouca água vai secar mais rápido e vai estar perfeito. A que precisa de mais água vai demorar um pouco mais a secar e vai estar perfeito também. Então você pode usar essa questão da combinação vaso e substrato para poder se adequar ao cultivo que você pode dar às plantas. Pessoal, vamos falar agora sobre as funcionalidades. Para que serve cada parte da orquídea? Já disse anteriormente que aqui as folhas é para captação de luz, porém ela serve também para alimentação, só que na parte de baixo. Na parte de cima ela tem mais células receptoras de luz, e na parte de baixo ela tem os estômatos, que são as células responsáveis por digestão, por ingerir alimentos. Os bulbos são reserva de nutrientes e as raízes servem para umidade e fixação. Então o que é importante? Quando você for fazer uma adubação, usar sempre adubos próprios para orquídeas. Não há necessidade de inventar moda e fazer receitas malucas de adubação, porque adubo para orquídea é muito barato. Você vai pagar 50, 60 reais em 1 litro de adubo, porém ele é concentrado e vai render 200 litros de adubo para você usar até enjoar. É uma coisa para você considerar. Se porventura não tiver na sua realidade ter esses 60 reais para comprar aquele adubo que ela precisa, de repente não é o momento de você entrar no hobby, porque adubos improvisados podem causar danos irreversíveis à sua planta. Os adubos próprios para orquídeas já foram testados, então tá tudo bonitinho, é só usar conforme a orientação do fabricante e ser feliz, tá? Então, vai fazer a adubação, você vai molhar a planta para que ela fique hidratada, os estômatos se abram para receber os nutrientes, em seguida você pode borrifar o adubo foliar nas folhas, nos bulbos e raízes, principalmente por baixo da folha, onde ela tem uma maior absorção de nutrientes, tá? Em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre a questão
de métodos de propagação, como as orquídeas se propagam, se multiplicam. Primeiro de todos, o que acontece na natureza, por semente. Então, algum inseto vai, tira o pólen de uma flor, ao se alimentar na outra, ele acaba polinizando e gera assim uma cápsula de sementes. Segundo, por divisão. Então você tem uma planta que está bem grande, você pode dividi-la e fazer 3 plantas. À medida que ela cresce e brota, você divide novamente e assim você vai multiplicando essa planta. Terceiro, por cake. Vou até usar a mesma planta como exemplo. Algumas plantas desenvolvem filhotes em cima do bulbo. Então ela tem aqui o bulbo, ela vai soltar um bulbo paralelo com raízes independentes. Quando ela tiver num certo tamanho, você pode destacá-la e colocar no outro vaso. Você tem assim uma segunda planta. Já o último método, o quarto método de propagação, seria por clonagem, onde você arranca lá uma célula daquela planta, uma gema, coloca no laboratório e com aquela única gema, um único brotinho, você faz 2, 3, 5 mil exemplares daquela planta. Tá? O que a gente precisa saber a respeito dos métodos de propagação, métodos de aumentar a quantidade de plantas? Por divisão, que é quando você tem uma planta grande, divide. Aquelas duas plantas vão florescer exatamente iguais, porque elas são duas metades de uma mesma planta. Então as duas florescem iguais. Isso é muito importante no caso de você estar comprando uma orquídea. Sementeira, gente, é só você imaginar o seguinte: você pode ter o mesmo pai e mesma mãe, mas você e seu irmão são diferentes. Em caso de gêmeos, pode sair igual ou diferente. Então exatamente assim acontece na sementeira. Se você tem duas plantas iguais, vermelhas, você faz a sementeira entre elas, pode sair plantas diferentes daquelas sementes. E é importante você saber disso porque muitas vezes você vai em exposição, o cara tem uma planta lá de amostra, ele te mostra aquela planta, você compra uma muda que é daquela planta, só que ele não te explica que ela é de sementeira. Você vai esperar muitas vezes 7 anos para vir a primeira floração, dependendo do tamanho da muda que você comprou e da espécie da orquídea. E aí chegando lá na frente você vai ter uma floração diferente da que você esperava. Então na sementeira existe uma grande chance da floração sair diferente, assim como acontece no cruzamento de animais também, de outras espécies, tá? O cake, ele é como a divisão. Então quando ele solta aquela mudinha em cima e você destaca, ela é uma parte daquela planta mãe, então ela vai sair igual. O quarto método de propagação, que é a clonagem, ela tem 99% de chance de sair igual. Porém, pode haver alguma mutação genética e a floração sair diferente. No meio daqueles milhares de plantas que foi replicado por um único brotinho, uma ali no meio pode dar uma mutação e sair diferente. Já aconteceu com a gente, eu já observei uma planta onde tinha um lote com milhares de plantas, todas na cor vinho, flor grande, e saiu uma vinho com rajado creme, né? Uma estria creme nas pétalas. Então isso pode acontecer. Isso é muito importante quando você for comprar uma orquídea, perguntar qual é o método de propagação. Se ela foi de corte, você vai saber que ela vai sair igualzinha. Se for cake também, algumas plantas dão cake. Se for sementeira, a chance de sair igual é muito pequena, pode dar variação. E na clonagem, 99% de chance dela sair igual à planta que deu origem. Gente, uma questão importante também, a quantidade. Quantas orquídeas existem? Quantas variedades existem? Muitas pessoas, quando começam a cultivar orquídeas, vêm com um papo assim: eu quero ter todas, eu quero ter uma de cada. Não vai conseguir, é impossível. Vou explicar para vocês o porquê. Na natureza, até hoje, já foram catalogadas mais de 30 mil espécies. 30 mil espécies na natureza. Se você pegar os híbridos naturais que ocorrem na natureza, o inseto pega uma semente de uma com outra diferente, já sai uma outra que pode cruzar com outra, mais os híbridos feitos pelos orquidários comerciais, tentando obtenção de melhorias genéticas, tentando uma planta diferente, uma cor diferente, passam dos 300 mil exemplares diferentes. Então você não vai conseguir ter uma de cada de todas que existem. Aceite isso, você pode colecionar as plantas que você gosta, um determinado gênero, alguma determinada variedade, como por exemplo a orquídea sapatinho. Você pode fazer uma coleção de orquídea sapatinho, mas assim, não imagine que você vai conseguir ter uma de cada, porque realmente são muitas variedades. Sobre o ambiente onde a planta vegeta melhor,
sempre é bom você questionar a pessoa, o vendedor, a loja que está te vendendo, porque muitas pessoas querem cultivar em ambiente interno e são poucas as variedades que aceitam. Algumas aceitam sim, vão muito bem, mesmo em apartamento, mas é importante você se informar anteriormente para poder acertar o seu cultivo e não se decepcionar. Uma outra questão, gente, muitas dessas orquídeas que vocês veem na internet, como exóticas, cara disso, cara daquilo, orquídea azul, orquídea negra, muitas delas são falsas e aquelas fotos todas são tratadas no computador para ser daquele jeito. Então assim, é muito complicado, sempre dê uma pesquisada. A orquídea azul verdadeira não é aquela que vende no mercado, aquela do mercado bem azulzona mesmo, ela sai branca nas próximas florações. Tem uma orquídea rodando na internet também com cara de papagaio, ela se assemelha sim àquela que roda na internet, porém o pessoal coloca até um olhinho nela ali que é feito em computador. Então tomem muito cuidado, sempre que forem comprar orquídeas, vão procurar sites confiáveis. Falando também sobre a questão de que tamanho de orquídea você vai comprar, é importante. Muitas pessoas falam assim, eu quero comprar muda porque é mais barato. Tenha em mente que dependendo da muda que você comprar, ela vai demorar 3, 4 anos para vir a primeira floração. Então, quem é iniciante, muitas vezes em vez de comprar 4, 5 mudas, compensa comprar uma única adulta. Você vai conseguir se satisfazer melhor com ela em relação a já observar a floração num curto prazo. E futuramente, quando você tiver mais variedades, aí sim compensa você investir em uma ou outra muda. Importante, tá, gente? Nunca compre sementes de orquídeas, tá? 99% dos anúncios que tem na internet de sementes de orquídeas são fraudulentos, tá? Não são verdadeiros. Por quê? Primeiro de tudo, se a pessoa te vende semente de orquídeas por quantidade, um exemplo, 10 sementes de orquídeas de tal, 100 sementes de orquídeas de tal, não compre, porque a semente de orquídea não dá para contar. Ela é um pó como se fosse a farinha de trigo. Então se a pessoa está te vendendo por quantidade e você receber sementes que sejam contáveis, que você consiga contar, aquela não é uma semente de orquídea, tá, gente? Então tomem muito cuidado com isso. Ainda assim, suponhamos que a pessoa te mande a semente de orquídea, que realmente seja semente de orquídea, é muito difícil fazê-la brotar. Não é como uma semente como você fazer brotar milho, ou girassol, ou mesmo feijão, ou outras flores. Ela é muito difícil porque ela precisa de um fungo específico chamado micorriza para que haja ali uma simbiose e ela brote. Então, das duas umas, comprou semente de orquídea e ela é verdadeira, primeiro, pode ser que você plante e ela não nasça nenhuma. Se você der muita sorte, daquelas milhares de sementes, porque não dá para contar, tem milhares de sementes ali naquele pozinho, vai brotar assim pouquíssimas, tá, gente? Então não compensa, é uma coisa assim que é muito difícil de acontecer e os grandes orquidários conseguem fazer brotar sementes em laboratório, em casa, assim, com meios domésticos, realmente é muito complicado. Certo, gente? Espero ter abrangido aí o geralzão sobre o cultivo de orquídeas. Se você gostou, deixa seu like aí, segue a gente aí e pode deixar também as dúvidas aqui embaixo que a gente pode esclarecer aí na medida do possível para você que está querendo iniciar no cultivo de orquídeas. Certinho? Sou Felipe, do site maisorquídeas.com. Vocês conseguem encontrar essas orquídeas que eu mostrei no exemplo em mais de 700 variedades lá no nosso site. Nossa meta é ser o maior site de orquídeas do Brasil até agora, o final do ano. E aí a gente conta com o apoio de todos vocês. Forte abraço e até mais!